Vamos falar um pouco sobre as subseções da OAB. Para tanto, nós vamos precisar acompanhar o artigo do Estatuto, a partir do artigo 60. Vamos acompanhar comigo. A primeira observação: a subseção pode ser criada pelo Conselho Seccional. Então, nós temos que saber que a subseção ela é criada pelo Conselho Seccional, que fixa sua área territorial e seus limites de competência e autonomia. Primeira observação. Segunda, a área territorial da subseção pode abranger um ou mais municípios. Isso é muito importante. Então, não é apenas em um município que nós teremos uma subseção. A área territorial da subseção pode abranger um ou mais municípios. Ou ainda, parte de município, inclusive da capital do estado. Então, pode ser um ou mais ou parte desse município, contando com, no mínimo, 15 advogados nela profissionalmente domiciliados. Então, eu quero uma subseção. Para criar uma subseção, o Conselho Seccional vai observar o quê? Pode ser um ou mais municípios, pode ser parte do município e desde que tenha pelo menos 15 advogados profissionalmente domiciliados. Marcou isso aí? Seguindo. A subseção ela é administrada por uma diretoria com atribuições e composições equivalentes à da diretoria do Conselho Seccional. Então, tem uma diretoria. Havendo mais de 100 advogados, a subseção pode ser integrada também por um conselho em número de membros fixados pelo Conselho Seccional. É o Conselho Seccional que vai fixar o número de membros do conselho que existir na subseção, desde que haja mais de 100 advogados. Atenção, é mais e não 100 advogados. O artigo parágrafo 4º autoriza, esses números serem alterados. Cabe ao Conselho Seccional fixar em seu orçamento as votações específicas para subseções. E o parágrafo 6º, o Conselho Seccional, mediante o voto de 2/3 dos seus membros, pode intervir nas subseções onde constar grave violação desta lei ou violação do regimento interno. Agora, para finalizar, nós vamos fazer uma questão que foi cobrada no exame da OAB. Vamos verificar o que eles pediram. Isso foi cobrado em 2018. O Conselho Seccional X pretende criar a subseção Z, que abrange 3 municípios. Estima-se que na área territorial pretendida para a subseção Z, haveria cerca de 50 advogados profissionalmente domiciliados. Nós vimos que para criar uma subseção, é necessário no mínimo 15 advogados. Então, Z preenche os requisitos? Preenche os requisitos. O mesmo Conselho Seccional também pretende criar as subseções W e Y, de modo que W abrangeria a região norte e Y abrangeria a região sul de um mesmo município. Bom, nós sabemos que para criar uma subseção eu posso ter um ou mais ou parte de um município. Preciso no mínimo 15, sendo que se tiver mais de 100 eu terei um conselho. Aí a letra A. Não é autorizada pelo Estatuto da Advocacia e da OAB a criação da subseção Z com a área territorial pretendida. Errado isso aqui, porque nós vimos que é possível, sim, criar com um ou mais municípios. Quanto às subseções W e Y, poderão ser criadas se contarem cada qual com um número mínimo de 100 advogados nela profissionalmente domiciliados. Errado. 100 advogados eu preciso para formar um conselho. Para formar uma subseção, no mínimo 15. Então, está errado. Letra B. Não é autorizada pelo Estatuto da Advocacia e da OAB a criação da subseção Z. Errado, que nós já vimos que é possível, em razão da área territorial pretendida. Quanto à subseção W e Y, poderão ser criadas se contarem cada qual com um número mínimo de 15 advogados nela profissionalmente domiciliados. Aqui está errado, mas aqui essa parte está certa, mas como está errada essa parte, nós eliminamos essa também. Letra C. A criação da subseção Z com a área territorial pretendida é autorizada pelo Estatuto da Advocacia e da OAB. Correto. Da mesma forma, as subseções W e Y poderão ser criadas se contarem cada qual com um número mínimo de 15 advogados nela profissionalmente domiciliados. É certo, encontramos a nossa resposta.
Vamos ver a letra D. A criação da subseção Z com a área territorial pretendida é autorizada pelo Estatuto da Advocacia, ok? Já a criação das subseções W e Y, em razão da área territorial pretendida, não é autorizada, independentemente do número errado. Então, correta a letra C. Viu o detalhe? Lembre-se, para formar uma subseção, no mínimo 15 advogados. Para eu ter um conselho, no mínimo 100, mais de 100 advogados. Até o próximo vídeo. Bons estudos!